Passei 26 aniversários esperando alguém lembrar que eu existia. 26 anos de velas que nunca foram acesas, bolos que nunca foram comprados e uma família que só lembrava do meu nome quando precisava de algo feito. Este ano não foi diferente, exceto por uma coisa. Eles esperavam que eu planejasse outro evento perfeito para eles. Então, enquanto 150 convidados se vestiam de gala para um salão de festas que eu nunca reservei, eu caminhava descalço por uma praia tranquila a quilômetros de distância. Eles ficaram em um salão vazio, sem música, sem comida, sem decoração, apenas com o eco do que sempre assumiram que eu resolveria. E pela primeira vez na minha vida, não voltei para consertar nada. Meu nome é Zeca, e este é o ano em que finalmente escolhi a mim mesmo. Antes de compartilhar minha história de historiana, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Eu adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode fazer alguém se sentir menos sozinho. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você ainda não o fez, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E me diz que histórias como a minha importam para alguém lá fora. Eu sou Zeca Almeida, tenho 30 anos. E naquele sábado à noite em São Paulo, eu estava sentado à mesa de jantar da família Almeida. Exatamente onde me sentei a vida inteira, na ponta, perto da cozinha, no assento projetado para quem precisasse se levantar mais rápido. A sala brilhava com a luz amarela pesada que minha mãe adorava ver refletida na prataria polida e nas taças de cabernet pela metade. Nas paredes pendiam décadas de fotos emolduradas. Sofia girando em trajes de balé, Sofia soprando velas em bolos brilhantes, Sofia sorrindo na iluminação perfeita. Não havia uma única foto dos meus aniversários. Cortei meu filé em pequenas mordidas mecânicas enquanto meus pais iniciavam o que parecia ser a cerimônia anual de coroação. Minha mãe, Lúcia, enfiou a mão em sua bolsa de grife e tirou um envelope creme grosso, selado com o brasão de cera dos Almeida, colocando-o diante de Sofia com um cuidado teatral. Abra, querida, ela insistiu. Sofia descascou o selo como se estivesse revelando um decreto real. Ai, meu Deus! Ela suspirou alto o suficiente para exigir aplausos. O salão nobre do Hotel Unique para o meu 302º aniversário. Meu pai estufou o peito. Não apenas o salão nobre. O salão no fim de semana mais movimentado de maio. Foram necessárias 3 ligações para o gerente geral. Mas nada é bom demais e paz para só a nossa menina. Continuei mastigando em silêncio. A família Almeida sempre falava sobre os aniversários da minha irmã da maneira que outras famílias falavam sobre formaturas ou casamentos. Uma competição, uma declaração de poder, um espetáculo público para superar os Camargos, os Bittencourt, os Matarazzo, qualquer um cuja opinião meus pais valorizassem mais do que a minha. Então, exatamente na deixa, minha mãe produziu o segundo item da noite, uma pasta grossa de plástico, e a colocou na minha frente. Zeca, querido, você vai cuidar de tudo de novo, disse ela com a voz suave que usava ao dar instruções que esperava que ninguém questionasse. Aqui está o esboço. Já tirei ideias do ano passado. E pegue isto. Ela colocou um cartão de crédito em cima. Use para os depósitos. Qualquer extra, apenas cubra. Seu pai te reembolsa depois. Olhei para a lombada da pasta. Plano de evento do Sofia 32. Dentro, eu já sabia o que encontraria. Tarefas, painéis de inspiração, listas de fornecedores, cronogramas, tudo o que eu havia construído nos anos anteriores. Tinham sido simplesmente de reimpressos e reembalados para mim
sob o disfarce de novas ideias. Meu pai acrescentou sua frase habitual, aquela que ele vinha pulindo desde que eu tinha 16 anos. Você é o organizado, filho. Você sempre deixa essas coisas impecáveis. Exceto que impecável sempre significava caro para mim, impressionante para Sofia e totalmente invisível para a minha própria vida. Perguntei por hábito. Qual é o orçamento? Meu pai mal levantou os olhos. Não vamos economizar. Apenas faça o que precisa ser feito. Não deixe os Bittencourt nos ofuscarem. E não faça parecer pequeno. Pequeno, como todos os aniversários que eu já tive. Enquanto discutiam listas de convidados, menus de bebidas e arcos florais altos o suficiente para fazer uma entrada triunfal, Sofia escolheu uma data em meados de maio, poucos dias antes do meu aniversário. Nenhum dos meus pais piscou. Espera, meu pai disse, franzindo a testa levemente. Quando é seu aniversário mesmo, Zeca? Final de maio, dia 19. Corrigi baixinho. Ah, certo, faremos uma noite de pizza na semana seguinte. Minha mãe disse casualmente. Você não iria querer nada grande na sua idade, de qualquer maneira. Noite de pizza de novo. Toda a da minha infância piscou de volta à vida. Fatias de pizza frias que sobraram das festas da Sofia. Desculpe, querido, estamos exaustos. E a mensagem de texto anual às 9 da noite. Feliz aniversário, querido. Vamos comemorar adequadamente mais tarde. Nós nunca comemoramos. Enquanto suas vozes se misturavam de volta à conversa sobre champanhe e toalhas douradas, olhei para o meu copo d'água e divaguei. Vi meu eu, de 10 anos deixado em casa, com a empregada, enquanto a família levava Sofia para o Rio de Janeiro para uma competição de dança no meu aniversário. Vi meu eu, de 16 anos, soprando uma única vela em um cupcake que o Caio tinha contrabandeado para mim depois da escola. Vi meu eu de 21 anos, sentado do lado de fora de uma balada à meia-noite, exausto de encontrar um DJ de última hora para minha irmã, percebendo tarde demais que o dia já havia passado. Quando voltei à sala, minha mãe estava me entregando folhas extras que ela havia imprimido. Aqui está o cronograma. Tudo já está atribuído a você. Apenas preencha os nomes dos fornecedores. Olhei para baixo. Em cada linha, pessoa de contato, responsável pelo pagamento, coordenador do evento, estava um nome padrão. Zeca Almeida. No final, havia uma única nota em fonte menor. Aniversário do Zeca, a definir, depende do cronograma. Algo dentro de mim apertou, agudo e limpo. Pela primeira vez, eu não estava apenas magoado. Eu estava acordado. Fechei a pasta, balancei a cabeça como o filho obediente em quem confiavam e me perguntei silenciosamente: e se este ano eu simplesmente não aparecesse? Quando cheguei em casa naquela noite, não liguei a TV nem coloquei música. Joguei a pasta na mesa de jantar do meu pequeno apartamento nos Jardins e fiquei lá olhando para ela, como se fosse algo tóxico. Então fui ao meu armário, alcancei o fundo e puxei uma caixa de papelão empoeirada que não abria há anos. Dentro estavam os artefatos de uma década, sendo o organizador de eventos não remunerado da família. Recibos, notas, faturas de fornecedores, tudo em meu nome. Abri meu notebook, puxei meus registros bancários e comecei a cruzar as cobranças com o papel. Ano a ano, reconstruí a verdade. Segundo aniversário da Sofia. Arranjos florais que paguei quando o buffet exigiu depósitos antecipados. O vigenticimento dela. Conta do DJ que cobri temporariamente porque meus pais estavam viajando. O trisamo dela. Upgrades de buffet que minha mãe insistiu serem necessários para manter as aparências. Tudo pago com meu cartão. Destaquei cada nota de papai vai pagar semana que vem. O total acumulado fez meu maxilar travar.
Milhares de reais que eu nunca veria novamente. Em seguida, cheguei ao fundo da caixa e encontrei algo que não tocava desde a adolescência. Meu diário, antigo. Em uma página, uma caligrafia que parecia pequena e esperançosa. Demais para ser minha. 19 de maio, meu 16º aniversário. Todo mundo esqueceu. Caio trouxe cupcakes. Algumas páginas depois, 19 de maio, 21 anos. Sentado, fora da balada, esperando o tio DJ aparecer. Não percebi que era meia-noite até ser tarde demais. Talvez no ano que vem. Página após página, ano após ano, o mesmo tema. Esquecido, adiado, ignorado. Mas então, preso no meio, algo diferente. Uma fotografia. Eu tinha 4 anos, de pé em um quintal com um bolo minúsculo e 4 velas tortas. Ao meu lado, estava a tia Raquel sorrindo. No verso, na minha letra de 15 anos. O único aniversário real que eu já tive. Mamãe ficou brava com a tia Raquel por fazer alarde e disse que ela deveria ter avisado primeiro. Depois disso, sem mais festas para mim. A foto me atingiu com mais força do que todos os recibos combinados. Alguém tentou me celebrar uma vez e a família acabou com isso. Deixei a foto de lado e rolei por mais registros bancários. Então pisquei para um padrão estranho. 2 anos atrás, pedi ao meu pai para reembolsar um grande depósito de evento, porque meu carro precisava de reparos. Na mesma semana, ele transferiu quase a mesma quantia, não para mim, mas para Sofia, rotulada como para a viagem das meninas em Jurerê. O dinheiro que gastei na festa dela tinha sido dado a ela como recompensa. Nem mesmo minha raiva subiu desta vez. Apenas clareza. Minha vida tinha sido construída em torno de um ciclo. Eu me sacrificava. Eles consumiam. Eu ficava em silêncio. Eles presumiam. E a verdade mais dolorosa. Eles não esqueceram meus aniversários acidentalmente. Eles nunca os consideraram importantes. Sentado em meio aos papéis do meu próprio apagamento. Algo dentro de mim finalmente mudou. Empurrei tudo para o lado, puxei meu notebook para mais perto e abri uma nova aba no navegador. Digitei Florianópolis, aluguel beira-mar. A página se encheu com fotos de pequenas casas com vista para a água, salas de estar ensolaradas, varandas com vista para as ondas, lugares onde ninguém me entregaria uma pasta, onde ninguém perguntaria sobre orçamentos ou listas de convidados ou centros de mesa. Onde meu aniversário poderia, por uma vez, pertencer a mim. Cliquei nas fotos de um aluguel modesto, de frente para o mar, 2 quartos, um deck, uma porta de vidro deslizante, de frente para o oceano. Uma voz na minha cabeça sussurrou quase como a de outra pessoa. E se, em vez de produzir o 302º da Sofia, você desaparecesse? Meu cursor pairou sobre o botão de reservar. Ainda não. Não esta noite. Em vez disso, abri uma nova pasta na minha área de trabalho. Nomeei-a. Meu 30º aniversário real. O nome por si só parecia rebelde. Antes de dormir, escrevi uma linha em um caderno em branco. Se eles tivessem que viver um ano sem eu consertar tudo, será que finalmente me veriam? Fechei o caderno, mas as perguntas permaneceram abertas, e pela primeira vez em 26 anos, me permiti imaginar um aniversário onde eu não fosse o personagem de apoio na história da família Almeida, mas o principal. Na segunda-feira de manhã, eu estava de volta à minha baia, na empresa de logística, onde trabalhava como assistente administrativo. O escritório zumbia com o habitual som baixo de teclados estalando, impressoras funcionando e o cheiro fraco de café coado, excessivamente diluído, vindo da copa. Luzes fluorescentes zumbiam no teto, dando a tudo o tom desbotado de uma sala de espera. Eu estava organizando uma disputa de remessa quando meu celular começou a vibrar na mesa. Então, continuou vibrando de novo. Quando finalmente o virei, a tela brilhava com as mesmas palavras.
Eventos. Reais. Almeida. 38. Novas mensagens. Meu estômago apertou antes mesmo de eu abrir. Dentro do grupo de bate-papo, minha mãe havia enviado uma enxurrada de textos. Mude a cor do linho para marfim. Adicione mais 25 convidados. Encontre um novo menu, lagosta se possível. Ligue para o hotel novamente. Eles ainda não confirmaram o arco floral. Então veio uma sequência de capturas de tela do Pinterest da Sofia. Eu quero isso ou isso, mas mais elegante. Na verdade, encontrei algo semelhante, mas melhor. E, finalmente, uma mensagem de uma única linha do meu pai. Não estoure o orçamento, mas também não nos envergonhe. Ele sempre dizia coisas assim. 2 comandos que se contradiziam, deixando-me escolher qual causaria menos caos. Olhei para as notificações, percebendo que mal havia tocado no meu trabalho real naquela manhã. Minha família não via limites. Para eles, minhas horas de trabalho eram simplesmente horas em que eu ainda não estava fazendo o seu trabalho de SES. Ju, da contabilidade, passou e riu. Cara, seu celular está tendo uma convulsão ou você está namorando 5 pessoas secretamente? Família? Murmurei, tentando parecer leve, mas a exaustão escapou. Tiago, meu gerente, apareceu em seguida com um papel na mão. Em vez de entregá-lo, ele parou. Aquele grupo de bate-papo de novo, né? Se você precisa de um tempo para lidar com as coisas, é só dizer. Você ganhou um espaço para respirar. Espaço para respirar? Ninguém na minha família jamais me ofereceu isso. Antes que eu pudesse processar a estranha sensação de ser cuidado, meu telefone tocou. Mãe. Entrei na copa para ter privacidade. Ela começou direto. Mais convidados, mais frutos do mar, novas cores de linho, tudo falado. Como se ela estivesse ajustando uma lista de compras. Quem vai pagar pelo upgrade? Perguntei com cuidado. Você confronta isso? Ela respondeu com naturalidade. Seu pai vai te reembolsar. Eventualmente. Eventualmente, a palavra favorita dela. Desliguei com o aperto familiar no peito. Minhas economias não eram um fundo familiar compartilhado, mas eles as tratavam como se fossem. Quando voltei para minha mesa, Tiago me chamou para uma pequena sala de conferências. Feche a porta, disse ele. Ele me disse que a empresa estava planejando expandir para um novo departamento de suporte logístico e precisava de alguém confiável para coordenar a fase piloto. Alguém como eu. Era o tipo de oportunidade que eu esperava. Pagamento estável, mais responsabilidade, impulso real na carreira. Mas o cronograma coincidia perfeitamente com o trecho mais caótico da preparação do evento da Sofia. Zeca, disse Tiago, me estudando, se você tivesse que escolher entre apagar incêndios familiares e construir algo para si mesmo, o que importa mais? A pergunta não apenas atingiu, ela ficou. Mais tarde naquela tarde, enquanto rolava entorpecido por mais mensagens da minha mãe, meu telefone vibrou novamente, com um nome que raramente via. Tia Raquel, de Belo Horizonte. Outro grande evento para a Sofia, e seu aniversário é no próximo mês. Qual é o plano para você? Hesitei. Digitei uma explicação vaga, e antes que pudesse suavizá-la, ela respondeu. E se este ano você não fizesse nada por eles? E se você desaparecesse por alguns dias e deixasse eles sentirem a ausência? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Sem culpa, sem pressão, apenas uma sugestão radical que eu nunca tinha me permitido imaginar. Naquela noite, depois que todos saíram do escritório, fiquei para trás. O prédio ficou mais silencioso, esfriando à medida que o sol de São Paulo caía. Abri meu notebook e digitei as palavras voos de São Paulo para Florianópolis. Aluguel de casa de praia. Um clique levou a outro, até que eu estava olhando para uma pequena casa azul com um deck com vista para as ondas. Copiei o link e enviei para o Caio. Se eu reservar isso, você vem?
Ele respondeu em segundos. Com certeza. Estou esperando você criar coragem desde o ensino médio. Ri inesperadamente aliviado. Imediatamente congelei quando meu telefone vibrou novamente. Desta vez, não era o Caio. Era minha mãe pedindo detalhes do contrato. E em um momento de exaustão e instinto, rascunhei um e-mail. Fornecedor confirmado. DJ confirmado. Buffet confirmado. Contratos em breve. Nada disso era real. Reutilizei modelos antigos, inventei horários, nomes, anexos. Parecia perigoso, mas estranhamente estimulante, como tirar uma fantasia que usei a vida inteira. Então, em um momento que fez meu coração parar, quase enviei para o Tiago em vez da minha mãe. No último segundo, percebi o erro. Sentei-me por um longo momento, depois de clicar em enviar, olhando para minha realidade de tela dupla. Uma aba mostrava os e-mails dos eventos Almeida. Outra mostrava os aluguéis de praia e as confirmações de voo esperando por mim. Duas escolhas, duas vidas. Minha mão pairou sobre o reservar, agora, meu pulso batendo nos ouvidos. Eu não estava apenas comprando uma passagem. Eu estava comprando uma saída. Os dias que se seguiram pareceram surreais, como se eu estivesse atuando em dois papéis diferentes. Pelas manhãs, eu era o filho obediente respondendo às perguntas da minha mãe e atualizando planilhas falsas. À noite, meu apartamento se transformava em um centro de comando para minha fuga. Na minha mesa de jantar, pilhas de papéis, de planejamento de eventos ficavam ao lado de itinerários de voo impressos, mapas de Florianópolis e listas de verificação manuscritas para o meu aniversário real. Dois mundos paralelos a centímetros de distância. Certa manhã, bem cedo, antes do trabalho, entrei na minha conta bancária. Contei o que havia subtraído, aluguel e contas, e estudei o número restante. Não era muito, mas depois de tudo o que eu tinha investido nos eventos da Sofia, disse a mim mesmo: se posso gastar tanto com eles, posso gastar uma vez comigo. Respirei fundo e cliquei em comprar na passagem São Paulo-Florianópolis. Partida de manhã, cedo. Na mesma manhã, a vistoria final da decoração deveria acontecer no Hotel Unique. Depois reservei a casa em Floripa por uma semana inteira, começando no meu 30º aniversário. Assim que os e-mails de confirmação chegaram, recostei-me. A decisão era real agora. Em seguida, veio a performance. Criei uma nova pasta chamada Fornecedores Falsos. Dentro dela, editei cópias de contratos anteriores, alterando as datas, nomes de eventos e preços. Usando uma conta de e-mail secundária, enviei confirmações de fornecedores para mim mesmo e as encaminhei para minha mãe como prova de progresso. No jantar, mais tarde naquela semana, ela assentiu com satisfação. Bom trabalho, Zeca. Eu sabia que você cuidaria de tudo. Ninguém questionou nada. Ninguém nunca questionava. Mas a primeira rachadura apareceu quando minha mãe ligou do nada, certa manhã. Estou indo ver seu escritório. Quero levar amostras de tecido. Meu peito apertou. Meu notebook ainda estava aberto na página de aluguel e no itinerário de voo. Limpei meu histórico de navegação antes que ela chegasse. Quando ela caminhou pelo escritório, sorrindo orgulhosa para minha baia. Ela não tinha ideia de que o computador estava escondendo uma versão do filho dela. Ela nunca tinha conhecido um que não estivesse vivendo pela aprovação dela. Outra rachadura apareceu na noite seguinte, quando meu pai me chamou para o pátio dos fundos. Ele me entregou um cheque. Isso é para os depósitos do evento, disse ele, para que você não tenha que carregar a carga financeira como antes. Parecia atencioso, até que vi o valor. Cobria apenas uma fração do que eu havia gasto nos anos anteriores. Ainda assim, uma parte silenciosa de mim sussurrou: use para você. Então, eu usaria. Alguns dias depois,
Sofia me convidou para um café chique nos jardins. Ela chegou toda produzida, café gelado na mão, e não perdeu tempo. A festa deste ano precisa superar a dos Bittencourt. Não deixe as filas do bar ficarem longas e certifique-se de que a parede de champanhe seja realmente impressionante desta vez. Nenhuma pergunta sobre a minha vida. Nenhum reconhecimento de que eu estava fazendo isso sozinho. Então, eu perguntei: e se eu não cuidasse da festa este ano? Ela sorriu com desdém, como se eu tivesse contado uma piada. Por favor, você é o único que consegue lidar com o estresse, e ninguém acreditaria que você realmente iria embora. Isso deveria ter me insultado. Em vez disso, me motivou. Naquela noite, a tia Raquel me mandou uma foto onde eu estava radiante, atrás de um bolo caseiro minúsculo. A mensagem dela dizia: essa foi a única vez que te vi na sua própria mesa de aniversário. Você vai deixar este ano ser o mesmo? Olhei para a foto por um longo tempo antes de responder. Estou tentando garantir que não seja. No final daquela semana, meu apartamento continha tudo o que importava: o cheque do meu pai, e-mails falsos que encaminhei para minha mãe, a confirmação do aluguel em Florianópolis, minha passagem de avião para a manhã da vistoria final. 2 palcos estavam montados, um grande salão de baile que não teria nada dentro e uma casa de praia esperando por mim com janelas abertas e ar do mar. Sentei-me sozinho no meu sofá, sentindo uma estranha combinação de medo e euforia. Por 26 anos, eu fui a pessoa que deixava tudo tranquilo para todos os outros. Agora, eu estava prestes a deixá-los com nada além das consequências de suas próprias suposições. Olhei para minha mala de viagem no canto, depois para o e-mail de confirmação brilhando no meu notebook. A decisão estava selada. Este ano, eu não estaria nos bastidores. Eu estaria longe. A mensagem de texto veio tarde, numa sexta-feira à noite, justo quando eu tinha me acomodado no sofá com sobras de comida. E no primeiro momento de paz que tive a semana toda. Pai, venha para casa imediatamente. Emergência sobre a festa. Emergência significando que algo foi ligeiramente inconveniente para a Sofia e, portanto, o mundo tinha que parar de girar até que eu consertasse. Dirigi de volta para a casa dos Almeida, sabendo, com uma clareza quase cinematográfica, que esta poderia ser a última crise familiar que eu atenderia como o solucionador designado. Dentro da sala de estar, o clima zumbia de tensão. Sofia andava de um lado para o outro como uma CEO em crise. Minha mãe segurava uma pilha de cartões de confirmação de presença como se contivessem segredos de Estado. Meu pai estava perto da janela, com as mãos nos bolsos, o maxilar cerrado, como se estivesse se preparando para um escândalo. Sofia falou primeiro, em voz alta. Mais 10 VIPs acabaram de confirmar. 10, e eles esperam assentos na primeira fila. Mamãe torcia as mãos. Precisamos reconfigurar cada mesa, e não sei se o salão parecerá equilibrado. As pessoas falam. Zeca. Papai acrescentou. Se esta festa parecer desleixada, os Camargos e os Bittencourt nunca vão nos deixar esquecer. E então, 3 pares de olhos se voltaram para mim. Não peguei meu notebook. Não corri para fazer anotações. Simplesmente respirei devagar e controlado. Está tudo sob controle, disse eu uniformemente. Tudo já está preparado. A sala exalou de uma vez. Mamãe sorriu com profundo alívio. Eu sabia que você cuidaria disso. Sempre podemos contar com você. Eles não sabiam. Não podiam imaginar que minhas palavras significavam algo totalmente diferente. Eu tinha tudo sob controle. Sim, porque nada estava reservado, nada estava arranjado, e eu já estava com um pé fora da porta de todo esse sistema. Enquanto discutiam tamanhos de centros de mesa e variações de coquetéis, meu telefone vibrou. Um novo e-mail do Hotel Unique. Meu sangue gelou. Eles escreveram:
Não recebemos um pedido de reserva da família Almeida. Devemos assumir que vocês não realizarão o evento deste ano conosco? Se alguém da minha família olhasse, tudo desmoronaria. Fechei a notificação instantaneamente. Eu não estava mais planejando um evento. Eu estava planejando uma ausência. A próxima surpresa veio de alguém que eu não esperava que estivesse do meu lado. 2 dias depois, durante uma videochamada com a família estendida sobre a crescente lista de convidados, o rosto da tia Raquel apareceu em um pequeno quadrado na tela. Seus olhos afiados e observadores me estudaram. Zeca, disse ela, cortando barulho. Você tem certeza de que quer fazer tudo isso de novo? Mamãe dispensou com a mão. Claro que ele quer. Ele é o responsável. Mas tia Raquel sustentou meu olhar. A expressão dela dizia: se você for embora, eu não vou te expor. Era a coisa mais próxima de um aliado que eu já tive. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, tirei minha mala. Fazer as malas não era apenas preparação para Floripa. Era o ato de reivindicar pedaços de mim mesmo. A camisa social que comprei meses atrás e nunca usei. O diário em branco que eu estava cansado demais para escrever. A foto de uma praia que mantive colada dentro de uma gaveta. Também removi qualquer coisa valiosa do meu apartamento, apenas no caso de meus pais usarem a chave reserva para entrar quando eu não atendesse. À meia-noite, a mala estava perto da porta. Minha passagem de avião estava salva no meu e-mail. As instruções da casa de aluguel impressas. O salão de baile estava agendado para o próximo fim de semana, mas eu não estaria em lugar nenhum perto dele. Na varanda, São Paulo se estendia abaixo de mim, silenciosa e dourada sob as luzes da rua. Em 48 horas, o mesmo salão de baile que havia sido preenchido, sem esforço por 10 anos, ficaria completamente vazio. Meu telefone vibrou novamente com mensagens sobre paletas de cores florais e coquetéis exclusivos. Eu o silenciei. Escrevi a linha final da noite no meu diário. Amanhã, pela primeira vez, não serei esquecido. Estarei ausente porque escolhi estar. E deixei a mala perto da porta, pronto para sair da vida que nunca me viu. Acordei com a luz do sol, ouro suave, quente no meu rosto. Nenhum único alarme, nenhuma ligação frenética, nenhuma lista de verificação esperando. Apenas o som constante das ondas rolando na praia, do lado de fora do meu aluguel no litoral. Era meu 36º aniversário e, cruzando as fronteiras estaduais, também era a grande celebração da Sofia. Meu telefone virado para baixo, na mesa, piscava com chamadas perdidas, dezenas. Eu não toquei nele. Em vez disso, preparei café, pisei descalço no deck e deixei o ar da manhã me envolver. Pela primeira vez na minha vida adulta, meu aniversário pertencia a mim. Lá dentro, Caio e Ju tinham montado o chafemão e café da manhã. Panquecas, frutas e um cupcake com uma única vela azul enfiada no meio. Aniversariante, anunciou Caio. Vem aqui e faça um pedido, acrescentou Ju. Eles me fizeram ficar onde o oceano preenchia as janelas atrás de mim. Eles cantaram alto, desafinado, mas honestos. Eles disseram meu nome como se importasse. Fechei os olhos e desejei não que as coisas ficassem mais fáceis, mas pela coragem de nunca encolher de volta para o papel que me foi atribuído. Depois que soprei a vela, Caio empurrou meu ombro. Agora verifique seu telefone. Você sabe que quer. Então eu fiz. E a primeira coisa que vi me parou. Um vídeo postado no Instagram. Uma tomada ampla do grande salão de baile. Luzes acesas, portas abertas, chão polido e completamente vazio. Sem cadeiras, sem mesas, sem flores, sem som, nada. A legenda de um convidado dizia: cheguei ao evento Almeida e encontrei absolutamente zero evento. Alguém pisou na bola feio.
Minha respiração parou. Parte choque, parte vingança. Outro clipe mostrava convidados, chegando em trajes de coquetel, olhando em volta, confusos. Sussurros ao fundo. O planejador fugiu? Alguém esqueceu de reservar o quarto? Rolei pelos comentários. Pobre Zeca. Eles o fazem trabalhar até a morte. Aposto que ele tentou avisá-los. Essa família sempre espera que ele conserte tudo. Por um momento, senti tontura. Pessoas fora da minha família viram isso. Elas sempre viram isso. Então as mensagens de casa inundaram minha tela. Mãe, por que o hotel não montou nada? Me ligue agora. Pai, estamos humilhados. Conserte isso. Sofia, o que você fez comigo? E então, as mensagens de voz. A voz frenética da mamãe. As pessoas estão chegando e não há nada aqui. Você precisa vir aqui imediatamente. O rosnado baixo do papai. Eu disse às pessoas que você teve um acidente. E de última hora. Jura para que não culpassem você. Agora nos ajude a manter essa história consistente. Mesmo agora, mesmo no desastre, eles estavam reescrevendo uma narrativa onde eu existia apenas como uma ferramenta. O oceano lá fora rugiu mais alto. Pousei o telefone. Caio se apoiou no parapeito ao meu lado. Arrependido de alguma coisa? Um pouco, admiti, mas não o suficiente para voltar. Ju cruzou os braços. Pela primeira vez, as consequências estão caindo onde pertencem. Mais tarde, enquanto caminhávamos pela orla, a areia fria em torno de nossos pés, meu telefone vibrou novamente. Tia Raquel. O texto dela dizia: sei que você não está em São Paulo. Não corra de volta para apagar um incêndio que você não começou. Se um sistema entra em colapso sem você, o problema era o sistema. Parei de andar. Deixei as ondas lavarem meus tornozelos. Alguém na minha família finalmente entendeu. Naquela noite, meus amigos fizeram o jantar. Nada extravagante, apenas macarrão, pão de alho, uma garrafa barata de vinho tinto. Mas parecia luxo comparado ao caos que deixei para trás. Tiramos fotos ao pôr do sol, o céu brilhando laranja atrás de nós. Em cada foto, eu estava no centro. Não o fotógrafo, não o fundo. Postei uma foto minha segurando uma taça de vinho contra o oceano. Legenda. 30. E finalmente, escolhendo a mim mesmo. Pessoas de quem eu não tinha notícias há anos comentaram: orgulhoso de você. Já era hora. Isso parece pacífico. Não verifiquei as mensagens da família novamente. Antes de dormir, coloquei meu telefone na gaveta do criado mudo e a fechei. Abri meu diário e escrevi: hoje eles aprenderam que uma festa pode desmoronar sem mim. Hoje eu aprendi que um aniversário pode ser lindo sem eles. E com o som do oceano do lado de fora da minha janela, adormeci cheio, ancorado e finalmente livre. O calor de concreto me atingiu no momento em que saí do avião em São Paulo. Mas não foi o sol que fez meu pulso vibrar. Foi a vibração do meu telefone quando o modo avião desligou. Dezenas de chamadas perdidas, 3 correios de voz do papai, um muro de textos da mamãe e uma linha de assunto da Sofia que gritava em letras maiúsculas. Então uma mensagem me centrou. Tia Raquel, eles estão esperando no seu apartamento. Lembre-se de por que você partiu. Segurei essa frase no peito durante toda a viagem de Uber para casa. Quando destranquei a porta do meu apartamento, o ar parecia errado também. Parado demais, invadido demais, minha mãe estava sentada rigidamente no sofá, com as mãos cruzadas, como se estivesse preparando um discurso. Meu pai estava perto da janela, com a postura rígida que usava em reuniões de negócios. E Sofia, usando um de seus vestidos caros, estava sentada na minha poltrona de leitura, meu espaço mais seguro,
com os olhos vermelhos e inchados. Eles tinham entrado com a minha chave reserva. Claro que tinham. Coloquei minha mala no chão lentamente. Da próxima vez, vocês podem esperar lá fora, eu disse. Mamãe ignorou-a alfinetada. Você nos deve uma explicação. E eles começaram, um após o outro, vozes se acumulando umas sobre as outras, como uma performance ensaiada. Mamãe me acusou de humilhar a família. Papai disse que eu tinha sabotado nossa reputação. A voz de Sofia falhou ao me acusar de destruir a noite mais importante do ano dela. Cada palavra era destinada a me fazer dobrar do jeito que eu sempre fizera. Mas desta vez, eu não dobrei. Deixei a frustração deles queimar pela sala até que não tivesse-se para onde ir. Só então me sentei, abri a pasta fina que carregara para casa e disse: minha vez. O tom surpreendeu até a mim mesmo, firme, ancorado. Coloquei a primeira pilha, 10 anos de recibos das festas da Sofia, cada um destacado em amarelo, cada um marcado como reembolso prometido. Nunca recebido. Eles olharam. Então vieram as impressões de e-mails, cada fornecedor que eu havia salvado, cada emergência de última hora que eu havia resolvido, cada pedido de desculpas que eu havia enviado em nome deles. Depois, o diário. Abri na página do meu 16º aniversário. Ninguém lembrou. Caio trouxe cupcakes. E a emergência do DJ no meu vigésimo. Meia-noite. Tarde demais para comemorar. A boca da mamãe se apertou. O maxilar do papai trabalhava para frente e para trás. E então eu disse a coisa que nunca tinha me permitido dizer em voz alta. Vocês não esqueceram meus aniversários. Vocês simplesmente não se importaram o suficiente para lembrar. Mamãe se levantou imediatamente. Como você se atreve? Não terminei. E pela primeira vez na minha vida, ela se sentou de volta. Vocês chamam o que eu fiz de sacrifício, eu disse. Vocês chamam de responsabilidade, mas foi exploração. Vocês se apoiaram em mim porque era fácil, porque eu não revidava, porque eu era o quieto. Papai estourou. Nós te demos tudo e eu dei tudo em troca. Mas você não pode usar isso como alavanca para possuir minha vida. Enfiei a mão no bolso, tirei a chave reserva do apartamento e estendi a mão. Me devolvam a minha. A expressão da mamãe endureceu. Nós só usamos porque estávamos preocupados. Vocês usaram porque podiam. Papai finalmente jogou a chave na mesa de centro. É isso que você quer? Distância? Não, eu disse. Quero limites. Se vocês não podem respeitar isso, então a distância é a única opção. Sofia tremia. Pela primeira vez, a confiança que ela vestia caiu. Você poderia simplesmente ter nos contado. Ela sussurrou. Eu tentei. Por 26 anos. O silêncio se expandiu na sala, espesso, inegável. Coloquei os termos finais na mesa. Não sou mais o organizador de eventos de vocês. Não vou consertar as crises de vocês. Não vou organizar as festas de vocês. Se eu for a eventos familiares, será porque eu quero. Não porque sou responsável por manter tudo funcionando. Mamãe revirou os olhos. Papai murmurou algo baixinho. Mas eu não esperei. Abri a porta e disse: calma, mas firmemente. Podem sair. Por um momento, eles ficaram lá atordoados, como se o roteiro tivesse mudado e eles não soubessem a próxima fala. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, meus joelhos cederam. Deslizei para o chão, respiração trêmula, rasa e irregular. Não de medo, de alívio. Escrevi apenas uma linha naquela noite no meu diário. Hoje, deixei de ser o substituto deles e retomei o papel de mim mesmo. 12 meses depois, meu apartamento parecia um lugar totalmente diferente. Luzes quentes, plantas em todos os cantos. Fotos de Floripa emolduradas na parede e um calendário
onde 2 aniversários estavam marcados. O meu e o da Sofia, ambos visíveis, ambos reconhecidos. Era o início da noite do meu 300º aniversário. Eu estava pendurando luzes acima da minha estante, cantarolando para mim mesmo, algo que não me lembrava de fazer desde a infância. Minha vida havia mudado de maneiras que eu não tinha previsto. No trabalho, assumi o projeto que Tiago me ofereceu no ano passado, um cargo que exigia presença e confiança. E eu entreguei. Meu cargo mudou, meu salário aumentou, minha voz importava. A terapia ajudou também. O Dr. Breno me ensinou que limites não eram muros, eram portas. Eu podia escolher quando abri-las e para quem. Meu círculo mudou. Amigos que me conheciam como Zeca, não como a equipe de bastidores da família Almeida, tornaram-se o centro da minha vida. Quanto à minha família, mamãe enviou um cartão de aniversário no ano passado. 5 palavras. Estou aprendendo. Feliz aniversário, Zeca. Foi o menor passo, mas foi algo. Papai ainda tropeçava, ainda se agarrava a velhos padrões, mas ligava sem ordens na voz. Às vezes isso era o suficiente. Sofia me surpreendeu mais. Meses depois da explosão, ela me convidou para um café, não para justificar seu comportamento, mas para entender o meu. Passamos 2 horas conversando, não como a filha de ouro e o esquecido, mas como 2 adultos, desvendando um padrão que nenhum de nós pediu. Nunca percebi o quanto você carregava, admitiu ela. E eu nunca percebi o quão invisível eu tinha me tornado, eu disse. Não estávamos curados, mas fomos honestos. Poucos dias antes do meu aniversário, mamãe ligou novamente, desta vez sobre a festa de aposentadoria do papai. Você pode ajudar com... Não, eu disse gentilmente. Mas posso recomendar alguém que vocês podem contratar. Uma longa pausa. Então, ok, me mande os contatos. O progresso não rugiu. Ele sussurrou. Quando meus amigos chegaram naquela noite, o apartamento se encheu de barulho e risadas. Caio brindou com seu copo. 1 ano atrás, você desapareceu para se salvar. Hoje, você apareceu porque quis. Cortamos o bolo, no brilho das luzes, e senti algo que nunca tinha sentido em um aniversário antes. Presente. O meu próprio. Depois que todos foram embora, pisei na varanda, respirando a noite quente de São Paulo. Pensei no salão de baile que ficara vazio, no oceano que me acolhera, no confronto que dividira minha vida em antes e depois. Abri meu diário e escrevi. Depois de 26 aniversários esquecidos, parei de esperar que alguém se lembrasse de mim. Lembrei-me de mim mesmo primeiro. Todo o resto seguiu. Lá dentro, as luzes brilhavam suavemente contra as paredes, silenciosas, quentes, minhas. Um lembrete de que a cada ano adiante, meu aniversário pertenceria a mim. E as pessoas que ficassem na minha vida seriam as que o celebrariam comigo, não no lugar de mim.